de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para um novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. Ter gentileza é dar um sorriso com a pureza de quem granjeia amigos. Superar barreiras é crescer com a vitória, e as lições inteiras ficarem na memória. Quem se ocupa ao estender a mão não se oculta e afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para um novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. Hoje nós temos um estudo de extrema importância, que é a continuação do estudo do Evangelho de Jesus. Esse salão estuda o Evangelho de forma sequenciada, capítulo por capítulo, e sempre nós temos os nossos irmãos, que são os dirigentes, palestrantes, e hoje nós temos um convidado que sempre está junto conosco, é um dos palestrantes que sempre tem abrilhantado as nossas palestras, que é o nosso irmão Célio. Ele estará aí falando para nós no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, lá no item 9, 10, verdadeira propriedade. Sejam todos bem-vindos, os que estão vindo hoje pela primeira vez, nesse momento, na nossa reunião pública aqui presencial, e os nossos internautas que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Após os 30 minutos que o nosso irmão proferirá a palestra, nós teremos 10 minutinhos, perguntas e respostas. A nossa irmã Terezinha está aqui de forma presencial, e o nosso irmão Rafael está aqui também no chat. Aqueles que quiserem fazer as perguntas, ele estará anotando aqui as perguntas, tá? Meu irmão Célio, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Então, coube a nós hoje essa passagem, a verdadeira propriedade. São 2 comentários, um do espírito Blaise Pascal e o outro de um espírito que assina M, espírito protetor. A gente hoje vai começar do fim para o começo, para desenvolver aí a nossa ideia. Então, o espírito protetor M, ele começa dizendo assim: os bens da terra pertencem a Deus. Então, nesse contexto de verdadeira propriedade, a gente começa a relativizar quem são os verdadeiros donos ou o verdadeiro dono das propriedades, já que esse irmão assevera que os bens da terra pertencem a Deus.
Nós poderemos aqui citar algumas formas desses bens, né? Muitas pessoas, elas já nascem ricas, herdeiras de herança, né? Num olhar aqui do terra a terra, a gente fala, não fez nada, já nasceu rica, né? Os pais, os avós, os bisavós construíram ali um império e eles já nasceram ali, então já nasceu ali com aquela riqueza. Para quem não teve essa sorte, digamos assim, tem também a opção das loterias, né? Muita gente, quando a Mega Sena está acumulada, faz umas filas ali, né? Na esperança de ganhar ali alguns milhões, bilhões, e acaba ganhando, né? 1, 2, 3 ali, acaba ficando então também milionário ali por ter ganho na loteria. E tem também uma terceira opção, mais complicada, mais difícil, que é aquele que se esforça, aquele que luta com perseverança, que trabalha muito, que vai atrás, que tem, como diria os nossos pais, tem tino para coisa, e ele acaba também ficando rico. Aos nossos olhos, talvez esse seja meritório, seja aquele que lutou com as próprias mãos, e isso aí acaba desenvolvendo nele algumas virtudes, como a perseverança, a fé, a coragem, o raciocínio, o desenvolvimento da inteligência. Mas nós não tenhamos dúvidas, mesmo nesse caso, se não houvesse a permissão de Deus, ele não teria ficado rico. É por isso que esse espírito afirma: os bens da terra pertencem a Deus. E aí é hora dos ricaços, dos milionários, começarem a refletir. Se Deus colocou esses bens em minhas mãos, seja pela via da herança, seja pela via da sorte, entre aspas, da loteria, seja pelo meu esforço, é porque Ele espera alguma coisa de mim. O Pai não nos coloca numa condição dessa se não houver aí para essas pessoas uma missão. E é uma missão, às vezes, dolorosa, árdua, porque ela pode nos levar também a perder, né? Aqui o Evangelho diz assim, ó: uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se fez mal a ninguém. Essa seria uma primeira parte a se pensar. E acrescenta: será pedido conta do dinheiro adquirido em prejuízo de outro. Mas, mesmo o homem que deve sua fortuna a si mesmo, que ganha, a mais com isso ao morrer, os cuidados que toma para transmiti-la a seus descendentes não são muitas vezes supérfluos, pois se Deus não quer que ela lhes pertença, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Então Deus espera que essa pessoa faça alguma coisa. Há uma fala de Jesus que diz assim: muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, o que se espera de uma pessoa que tem fortuna nas mãos? Que ela possa beneficiar o seu semelhante. Ele não tem que necessariamente pegar e espalhar aleatoriamente, mas transformar aquilo no meio de aliviar a dor de um semelhante, ofertando para ele, por exemplo, um emprego. Uma pessoa que tem um emprego, ela tem dignidade, ela tem condições de cuidar da sua casa, dos seus filhos. Isso é uma forma de beneficiar alguém. O dinheiro pode ajudar também em incentivos para as pesquisas, para estudos, o quanto é importante, fomento para a arte, para que a arte possa levar alegria, levar consolo, levar reflexão à pessoa, à cultura. Existem várias formas de você beneficiar através da riqueza, ajudar instituições que já ajudam outras pessoas. Qual é a instituição que ajuda outras pessoas, que dá assistência a tantas pessoas que não gostaria de poder fazer mais? Não faz mais porque não pode, porque não tem esses benefícios. O dinheiro parado é como a água parada, ele dá lodo, né? Ele não traz benefícios e acaba aí trazendo prejuízo para as pessoas. E até aqui nós estamos falando, então, do dinheiro ganho honestamente.
Mas vira e mexe, basta a gente ligar a TV aí, né, e ver os escândalos de dinheiro, de desvio, de pessoas que aí enriqueceram ilicitamente. Então, o Espírito diz aqui para nós, se ele se serve dessa riqueza somente para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela torna um motivo de queda em suas mãos, então seria melhor para ele que não a tivesse possuído. Por quê? Porque aquilo vai gerar prejuízos para eles. O que dirá daquelas pessoas que se enriqueceram ilicitamente? Enriqueceram por meio do prejuízo, por meio da dor do outro. Muitos de nós, às vezes, falamos assim, aí não acontece nada. É rico, passa a perna em todo mundo, judia de todo mundo, rico não vai preso, rico não vai para cadeia, rico faz o que quer. Não é bem assim. Aos olhos de Deus, aos olhos da justiça divina, tudo tem um porquê e tudo tem consequência. Quem conhece esse livro aqui vai se lembrar de um fato que eu quero contar para vocês. É o livro No Mundo Maior, do Francisco Cândido Xavier e André Luiz. No final do capítulo 17, chamado No Limiar das Cavernas, André Luiz é convidado por Calderaro a fazer ali um trabalho, uma pesquisa nas regiões de sofrimento, que é aquilo que a gente chama de umbral, e algumas religiões chamam de inferno. E ali, quando ele é chegado com essas pessoas, o objetivo dele é buscar conhecimento ali, naquele momento, para trazer para nós aqui, os encarnados, né? Os livros de André nos ajudam muito, abrindo os nossos olhos para as verdades espirituais. E aí a mentora, que é ali, que chefia a equipe maior, que é a chamada Irmã Cipriana, ela, sabendo que ele ainda é um pouco incipiente nesses trabalhos, ela fala assim, não acho prudente ele adentrar nas cavernas com a gente, porque há muita dor, muito sofrimento, muito grande. E o irmão Calderaro fala, não, mas ele vai ficar no limiar ali, é mais no comecinho, né? E é um aprendizado para ele e explica para ela. Ela fala, tem uma razão de ser, e ela acaba concordando. Então ele vai descrevendo para nós quanta dor, quanto sofrimento, espíritos dementados, espíritos alienados, espíritos que não têm sequer consciência de que às vezes já desencarnou, que está passando por dores, ou espíritos que vieram à morte com ideias fixas nos seus vícios, nos seus desequilíbrios, e estão ali, às vezes até séculos, naquela condição de alienação, de sofrimento, por não conseguir tirar aquela ideia fixa da cabeça. E aí ele descreve que de repente vem vindo um bando de homens, muitos, porque ele fala que eles se agrupam, que eles se afinizam, que eles se juntam de conformidade com as afinidades deles. E esses homens gritando, loucos, desesperados, com um aspecto cadavérico, de imenso sofrimento. E aquilo ali deixa André Luiz atônito e, ao mesmo tempo, tomado de uma piedade muito grande daquelas almas. Há quanto tempo naquele sofrimento? Há quanto tempo naquela situação? E aí, então, o mentor, o irmão Calderaro, vai dizer para ele, especificamente, desse grupo que ele percebeu. Vejam isso. Este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar ninguém. É o cúmulo do egoísmo, né? O ouro que transitoriamente, porque nada que nós temos em mãos aqui, hoje está nas nossas mãos, amanhã não poderá não estar mais. O ouro que transitoriamente lhes pertencia, jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo.
Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Muitos de nós, às vezes, vendo essas pessoas encarnadas aqui, a gente até admira, a gente até fala, nossa, mas ele é danado, né? Ele consegue ganhar R$1.000 e fazer 1 milhão. Mas olha aí o que acontece também, né? Aos olhos do mundo é uma coisa, aos olhos de Deus, outra, né? Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa em tacanho coração. E aí ele encerra assim: escravizados agora, a ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Então eles ainda continuam com essa mentalidade nessa situação de sofrimento. O socorro existe, mas quanto mais a mente está fixa numa situação dessa, mais ela oferece dificuldade para a espiritualidade agir. Foi por isso que Jesus falou, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Que a gente pense, né? O bem que nós pudermos fazer para o nosso semelhante, como diz Chico Xavier, será o nosso advogado em qualquer parte. Então, a riqueza é uma grande missão. E a propriedade que nós temos, ela é relativa. Hoje ela está na nossa mão, amanhã pode não estar mais. Até a herança mesmo. Quantas pessoas que herdam grandes impérios e de um dia para o outro aquilo desmorona tudo? Por quê? Porque Deus é que sabe como melhor colocar. Bom, a gente passa agora para o Blaise Pascal, que foi o primeiro que fala aqui. É interessante esse espírito ter feito o comentário dele nesse capítulo, né? A gente sabe que ele foi teólogo, filósofo, matemático, né? Ele foi também inventor. Então ele tinha aí uns conhecimentos, foi escritor também. E aí ele quis falar desse assunto. E aí a gente pensa, ele tem um bom know-how para isso, porque ao mesmo tempo que ele foi filósofo e foi teólogo, né, que pensava na religião, em Deus, ele foi matemático também, foi um homem de números. Então ele conseguia circular, digamos assim, nessas esferas. E ele pede para a gente fazer uma comparação. Imagina se nós vamos fazer uma viagem. O que nós levaríamos para essa viagem? O que seria preciso levar para essa viagem? A gente pensa no lugar que a gente vai e pega exclusivamente aquilo que nós vamos utilizar ali naquela viagem. E aí ele diz assim, para quem tem dinheiro, né? A gente fica num hotel bem bom, bem bacana, aqueles hotelsões assim, né? Com vista boa, com piscina, né? 5 estrelas, né? Mas se eu não tiver o tanto de dinheiro para pagar o Copacabana Palace, né? Aí eu vou ter que me contentar com um albergue, uma pensão, né? Uma coisa mais de acordo comigo. Mas e se eu não tiver dinheiro nenhum? Como que eu vou fazer, né? Ele diz aqui, esse vai dormir na palha. Não tem dinheiro, como é que vai pagar o quarto e tudo mais? Só que ele pede para a gente comparar o seguinte, assim a nossa vida, após essa passagem, que a gente está aqui de passagem, e está indo para um lugar. A questão é como é que a gente vai ficar do lado de lá. Nós vamos ficar num lugar bom, bonito, lindo, né? Eu, pelo menos, quando eu li o livro Nosso Lar a primeira vez, eu fiquei babando, né? Eu falei, meu Deus, eu quero morrer direto para esse lugar, né?
Mas e aí, vai ter jeito? Eu vou ter merecimento, eu tenho dinheiro para isso, né? E aí ele diz aqui assim, ó, assim é o homem, né? O Pascal, né? Em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro que paga. Eu posso ter sido um bilionário aqui. Dependendo do meu coração, talvez eu vou dormir na palha, né? A gente leu aqui a questão do André. Eram homens muito ricos. Olha a condição, né? E aí ele continua aqui para nós assim. Assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro. Não lhe será perguntado quanto tiveste na terra, que posto nela ocupaste, foste príncipe ou artesão, mas lhe será perguntado o que trouxeste de lá. Não lhe será computado o valor de seus bens nem seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Então, ele, voltando aqui, ele fala, né? Foste príncipe ou artesão, não importa. Aqui no nosso evangelho mesmo, no capítulo 2, uma realeza terrestre, tem uma rainha que dá um depoimento, né? Quem lê bastante o evangelho vai lembrar disso, e ela vem contar para nós. Ela diz assim, o orgulho me perdeu na terra. Eu fui uma rainha rica, e eu, rainha, fui, imaginei que eu ia morrer rainha. Então ela tinha os servos ali para fazer tudo o que ela queria, ela tinha tudo do bom e do melhor, e ela imaginou que ao morrer ia ser tudo do mesmo jeito. O tapete vermelho estava lá esperando por ela, e ela ia ser tratada com toda pompa e circunstância. E aí ela fala, meus amigos, quanta dor, quanto sofrimento, quanta desilusão. Foi do lado de lá que eu vi que tudo que eu tive na terra não passou de ilusão. E o pior de tudo, meus irmãos, eu não tinha as virtudes necessárias para conquistar um lugar melhor. E lembrando aqui da fala do Pascal, que ele fala, eras príncipe ou artesão, ela diz assim, muita gente lá da terra que eu julgava inferior, que eu não dava valor, eu os vi do lado de cá numa posição superior a mim. Quem leu essa lição vai lembrar disso aí, dela dizer isso. Vale a pena ler. É um depoimento que ela coloca no capítulo 2. Por quê? Porque muita gente que tinha o coração bom, tinha melhores condições do lado de lá, né? E aqui Blaise diz assim, ó, em vão alegará que antes de sua partida pagou sua entrada com ouro. O que ele quer dizer com isso, né? Em vão alegará que pagou a sua entrada com ouro. Antigamente, as pessoas ricas, elas deixavam missas pagas para quando elas morressem. Aí elas davam um pagamento bem grande para fazer uma missa boa, assim, para encomendar bem a alma para a pessoa ir direitinho para o céu, né? E ele acreditava, não, eu paguei caro, né? A minha ida tá certinha. Mas o Pascal, né, a doutrina espírita maravilhosamente vem descortinar isso para nós e fala, meu filho, que bobagem, né? Em vão você fez esse pagamento. Ainda nos dias de hoje, há quem pensa assim, né? Mas é uma grande ilusão. Então, o que nós vamos fazer para que a gente tenha uma vida melhor? Agora eu vou no comecinho da lição, que eu comecei de trás para frente. O Pascal diz assim, ó, o homem não possui de seu senão aquilo que pode levar desse mundo. Então eu posso ter iates, palácios, né? Grandes fortunas. Eu não vou levar, não tem gaveta no caixão, né? Até porque isso não tem serventia lá. O que encontra aqui chegando e o que deixa partindo, usufrui durante sua estada. Então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E esses dons, esses dotes estão acessíveis a todas as pessoas, para ricos e pobres. Esses nós vamos levar. E aí a gente pensa,
como que foram as nossas outras vidas? Talvez a gente foi rico em outra vida, nós vivemos tanto, né? Mas nessa encarnação agora, o que a gente trouxe dessas encarnações anteriores? O pouquinho de bom que a gente já era. E o que nós vamos levar? Essa é a nossa reflexão. O que eu vou levar dessa passagem minha aqui? Eu vou sair daqui mais humilde, mais pacificador, mais bondoso, aprendendo ou me esforçando por perdoar, por ser indulgente com as faltas dos próximos, por não julgar, por ter simplicidade, pureza de coração, por ser menos fuxiqueiro, menos maledicente. Isso é o que vai contar para o meu retorno, né? E aqui a gente quer lembrar uma personagem. Quem leu o livro vai se lembrar, quem não leu, leia, que é um romance maravilhoso do Emmanuel e do Chico, chamado 50 Anos Depois, né? Eu acredito que muita gente aqui já leu esse livro, e ele mostra lá para nós a irmãzinha Célia, né? Uma menina que nasceu rica, nasceu romana naquele tempo lá do século I. Ser romana era tudo, né? E ela era romana e rica. Tinha ali um berço de ouro, mas logo cedo ela teve que experimentar a dor, a renúncia. Ela se converteu ao cristianismo, ela já tinha ali um coração bondoso, mas ela passa uma vida de muita luta, de muita dor, de muito sacrifício. Ela é obrigada a assumir uma culpa que era para a mãe dela assumir, mas que também não era da mãe dela. Alguém trama ali contra a mãe dela para dizer que a mãe é infiel ao esposo e coloca ali um bebê na cama, como se fosse dela. E ela, com medo de que aquilo desse severas represálias para a mãe, ela pega o bebê e fala que ele é dela. Mas nesse momento aí o mundo recai sobre ela. Como que uma jovem romana tem um filho nessas circunstâncias? E aí ela é expulsa de casa. E aí começa todo o martírio dela. Experimenta dor, privação, sofrimento, abandono, desprezo, incompreensão, e começa uma romaria ali, literalmente saindo de Roma, e ela vai parar lá em Alexandria. Toda a existência, uma existência de luta, de renúncia, de dor, mas exercitando também a simplicidade, a humildade, o perdão. Não fazia mal a ninguém, por mais que fosse difícil, por mais que fosse dura a luta dela, ela sempre colocava nas mãos de Jesus. A fé que ela tinha em Jesus era o que sustentava ela em toda e qualquer privação. E assim ela vai seguindo até o final da existência dela. Vence uma etapa, vence uma dificuldade, aparece outra luta e tudo recomeça. E aí, se a gente for olhar para ela com os olhos do mundo material, a gente fala, que vida, não serve para nada, que vida difícil, que vida complicada. O que ela fez? O que ela juntou para ela? Não tem nenhuma casa para morar, nenhum abrigo, nem nada, né? Então, às vezes, a gente fala uma vida miserável, uma vida sem valor, certo? Mas o que essa menina acumulou de virtude, de perdão, de bondade, de resignação, de renúncia, de doação no coração, é tudo o que ele está falando aqui. Então, aos olhos do mundo, ela não tinha nada, mas aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, ela acumulou grandes riquezas. E qual não foi a glória dela ao desencarnar? Então, é para nós também um exemplo, não apenas de suportar as dores e as provas, mas de confiar em Jesus. Então, agora, no nosso raciocínio final aqui, trazendo essa lição para nós mesmos, para a nossa vida prática, né? O que nós poderíamos aqui entender? Muitos de nós, às vezes, ficamos tristes, né? Frustrados,
ficamos desolados. Às vezes a gente luta tanto para conseguir as coisas, para melhorar, né? O empreendimento. Às vezes é o que está quase conseguindo não dá certo, ou a gente consegue uma melhoradinha, mal consegue a melhora, vem uma dificuldade, vem uma luta. Aí às vezes a gente fala, poxa vida, né? Mas não vai estabilizar nunca, né? Mas que a gente entenda, isso serve para o nosso fortalecimento. Nós estamos exercitando nossa fé, nossa coragem, nossa inteligência, nosso bom ânimo e, acima de tudo, a nossa confiança em Jesus. Os bens materiais são transitórios, pertencem a Deus, e se essa árdua missão tiver que vir parar nas nossas mãos, de um jeito ou de outro, ela virá. A gente precisa confiar. E se não vier, o Pai não vai deixar que o necessário nos falte. A gente precisa, assim como a personagem do livro, confiar que o Pai nos suprirá daquilo que nós verdadeiramente necessitamos. A gente encerra, então, com a reflexão de João, né? Palavras de Jesus, colocadas no Evangelho de João, quando ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu agradeço imensamente a vocês a oportunidade de aqui estar, e que o Evangelho de Jesus possa sempre iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações. Boa noite, muito obrigado. Que Deus o abençoe, Célio. E nesse momento, seguindo a etapa da nossa reunião pública, eu quero pedir aos médios que dirigissem as suas salas. Durante a preparação dos médios, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. E o Stalin está aqui, o amigo Célio aqui, fazendo parte de retirar dúvidas. Tem perguntas aí? Célio, quando não nascemos numa família espírita e não temos esses conhecimentos na juventude e acabamos de fazer muitas coisas sem preocupar com o futuro, imaginando não existir outra vida após, como fica? Fala no microfone para nós. Bom, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos fala que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, independente da minha orientação religiosa, até se eu não a tiver, é ela que nos conduz. Então, o homem, ele desde cedo, ele sabe o que é certo e o que é o errado, né? Nós, às vezes, cometemos falhas, mas a gente tem a consciência de que aquilo é falho. E muitas das vezes também, com o passar do tempo, com o amadurecimento, nós vamos nos tornando pessoas melhores, porque muitas das vezes a própria vida ensina. De um jeito ou de outro, sempre vai aparecer alguém, um sinal que nos induz ao correto. Agora, se ainda assim nós perseverarmos no erro e nos mantivermos nele até o final, por afinidade, não é por castigo divino, a gente vai ter um destino parecido como esse que foi elucidado aqui. Mas até lá também o socorro chega quando a gente acordar, né, para a vida. Nesse momento é o que eu poderia dizer em relação. Muito bom para esclarecimento para nós. E a gente dando a sequência, é um caso muito simples, para a gente complementar. Tinha 2 agricultores, estava uma seca muito forte, igual está acontecendo agora, uma seca. E os 2 pediram, em prece, em oração, que Deus mandasse chuva, que eles precisavam de fazer o plantio. Mas um deles,
preparou a terra. Carpiu a terra, preparou. O outro não, foi aguardando a chuva. Qual desses dois que tinha fé verdadeira em Deus, que ele ia fazer, que ele ia mandar a chuva? Então nós não somos todos iguais. Quando nós pedimos, precisa da nossa ação, de ter fé verdadeira. Porque senão, às vezes, por que eu não recebi? Porque nós só pedimos, mas não acreditava que aquilo iria acontecer. E é muito importante que a doutrina espírita, ela prega para nós. Deus, o nosso Pai, Ele não quer nada pela metade. Tem que ser total. Se você tem fé, é uma fé imensa no Criador. Não tem condição de você ter dúvida, né? Nós ainda temos um tempo. Nas igrejas se contribui com dízimos e ofertas. E nas casas espíritas? Como funciona essa questão? A coisa é engraçada, ela muda um pouco. Esse nome, dízimo, com doação. Dízimo e doação. Uns exigem o dízimo, que é uma 10ª parte daquilo que você ganha. A casa espírita não é diferente. Daquilo que você acha que você deve doar, para auxiliar o próximo, doe. É assim que é feito. Mas aquilo que o seu coração deseja fazer para o próximo. Porque quando nós estamos fazendo para o outro, nós estamos recebendo. Por isso que esclarece a doutrina e explica muito bem. Quando você pratica maldade para o outro, você está recebendo também. Então essa é a diferença. Bom, então, quando num tempo eu pedi o falso apagar a luz. Fazer a prece online, né? Então, nesse momento, vamos fechar os olhos. Vamos mentalizar Jesus. Nós estamos mergulhados nessas vibrações de amor do coração amoroso do Cristo. E temos a fé que vamos receber tudo que viemos procurar esta noite, nesse momento que estamos a preparando para adentrar a gabine de passe magnético. Que possamos deixar tudo que nos está afligindo de lado e receber todas as vibrações salutares dos mundos felizes que foi preparado para nós desde manhã. Mas seja feita a sua vontade, Senhor Jesus, mesmo antes da nossa vontade. Que assim seja. Amém. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Jesus é um cara legal, que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, nunca estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente, viver para o bem comum. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal, que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente,
fazer diferente o que para o bem conduz. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal.